Você sabia que existem duas abordagens diferentes em relação ao prazo dos nossos investimentos? Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho mais sobre cada uma delas. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Teixeira, criador aqui do Olá Dinheiro, e hoje eu vou te falar um pouquinho mais sobre os dois horizontes de tempo mais comuns que a gente tem quando vamos falar de investimento, que são o longo prazo ou o curto prazo. Eu vou tentar falar aqui um pouquinho sobre o que eu vejo de maiores vantagens ou desvantagens de cada um desses. Então, começando pelo que vem sendo um pouco mais falado, que acho que é até mais comum, principalmente para quem já investe em ações, por exemplo, que é o longo prazo. E na minha opinião, a principal vantagem que você tem quando você vai fazer o investimento com a cabeça pensando lá na frente, pensando no longo prazo, pensando daqui a 5, 10, 15, 20 anos, é que você não vai ter que se preocupar com os ruídos que acontecem no mercado no curto prazo. Mas afinal, o que é um ruído? Hoje em dia eu vejo muita gente falando sobre ruído, mas acaba não explicando muito bem o que é. E um ruído nada mais é do que uma mudança no preço de algum ativo, sem que tenha tido uma mudança de fundamento que causou essa oscilação de preço. Então, por exemplo, no caso de ações, a gente tem uma ação que cai muito, o preço dela cai, sei lá, 5, 10% em um dia, uma semana, só que na empresa não aconteceu nada. Então, por que o valor da ação caiu ou se mexeu? Ou seja, o ruído pode causar oscilação de preço tanto para cima quanto para baixo, tá? E geralmente esse ruído ele vem por causa de alguma notícia mais macroeconômica, alguma coisa política, algum tweet do Trump, por exemplo. Essas coisas que são caracterizadas como ruídos de curto prazo. Então, quando você é um investidor ou uma investidora que tem a cabeça sempre lá na frente, não está muito preocupado com isso, daqui a 5, 10 anos vai influenciar muito pouco nos seus investimentos. E qual que é a principal justificativa para a gente dizer que investir no longo prazo é mais aconselhável? É que se a gente for parar para pensar, qualquer tipo de investimento, seja ele ou em ações, ou em fundos de investimento, ou investimento em imóveis, pode ser através de fundos de investimento imobiliário, ou mesmo de imóveis físicos, se a gente for parar para analisar, a tendência do preço desses ativos no longo prazo, num horizonte de tempo grande, bem largo, de 5, 10 ou mais anos, a tendência é sempre para cima. E por que isso? Voltando ao exemplo de ações, se a gente tem uma empresa que ela gera lucro todos os anos, o esperado é que ela pegue esse lucro, reinvista nela mesma e cresça cada vez mais, então lucrando cada vez mais. E se a empresa está lucrando mais, quer dizer que ela vale mais, consequentemente o seu investimento vai ter se valorizado e você ganha dinheiro. Isso é bom. A mesma coisa acontece em imóveis. Por mais que ao longo do tempo a gente tenha tido algumas crises onde o preço dos imóveis caiu bastante, como até o caso aqui do Brasil, se a gente for pensar lá na frente, a tendência é que cada vez mais a gente tem menos espaço para construir novos prédios, novos empreendimentos. Então, cada vez mais os terrenos vão ficar mais caros e os imóveis que já existem também vão ficar mais caros, porque o número de pessoas vai aumentar, só que o espaço físico que a gente tem é limitado, principalmente os espaços físicos melhores, né? Que as pessoas falam que são mais premium, que são aí nos grandes centros comerciais principalmente. E acho que uma outra prova disso é que existe a inflação, né? Então, mesmo que nada acontecesse na empresa ou no imóvel, para eles aumentarem seu valor, é natural que nosso investimento seja pelo menos corrigido pela inflação. E como a inflação, na maior parte do tempo, pelo menos aqui no Brasil, é positiva, a gente volta a dizer que a tendência dos preços é para cima. E acho que um outro grande motivador para a gente investir pensando sempre num horizonte grande de tempo é o famoso juro composto, né? Que, na minha opinião, é a oitava maravilha do mundo. Porque, cara, se a gente for parar para pensar, a cada ano que você deixa seu dinheiro investido, você vai ter ganho algum rendimento ali, e no ano seguinte, a rentabilidade que você vai ter, ela vai ser acima do seu investimento inicial, mais os juros que você ganhou no ano anterior. Então, isso daí, com o passar dos anos, vai virando uma bola de neve que vai servir para te deixar rico, é uma bola de neve boa. Só que o que acontece é que o juro composto ele precisa de tempo para mostrar o poder dele, né? Não adianta você deixar seu dinheiro investido por 1 ano, 2 anos, que você não vai ver muita diferença. Para que você consiga realmente ver o juro composto trabalhando para você, para te deixar mais rico, é necessário que você deixe seu dinheiro investido por um tempo maior. E aí a gente chega no grande motivo de tanto eu quanto acredito que todos os outros, ou a grande maioria das pessoas que falam sobre investimentos, que querem disseminar mais esse conteúdo sobre investimentos, educação financeira para os brasileiros, que é o fato de que é muito mais fácil a gente investir pensando no longo prazo. Porque se você não é uma pessoa do mercado financeiro, né, se você não ganha dinheiro com isso, se
se seu trabalho não está relacionado a isso, se você é um advogado, um médico, uma pessoa da indústria, um vendedor, qualquer coisa que não seja relacionado com investimentos e mercado financeiro, é muito mais fácil para você investir pensando no longo prazo, porque assim você vai evitar um pouco em ficar entrando todo dia lá na sua conta da corretora para ver se o seu patrimônio subiu ou caiu, e aí você acaba ficando nervoso, porque às vezes você vê uma variação muito grande de um dia para o outro, e aí você não entende por que isso aconteceu, e aí você vai querer resgatar seu dinheiro num momento ruim, de baixa do mercado, ou você vai querer entrar quando o mercado está mais eufórico, né, quando os preços já estão lá em cima, e aí vai acabar movimentando em excesso os seus investimentos. E aí tem uma frase que eu já ouvi, que eu não me lembro quem me falou, mas que eu acho que é muito verdade, né? Que é que os investimentos são igual sabonete. Quanto mais você mexe neles, mais ele vai desaparecer. Então o ideal é que você invista cada mês um pouquinho mais, se possível, e deixe seu dinheiro lá rendendo juros sobre juros, deixe o juro composto trabalhar para você, e daqui a alguns anos você vai lá e retira esse dinheiro para se aposentar, ou para fazer alguma compra de uma casa, de um carro, de alguma coisa que você queira. Só que uma coisa que pouca gente fala... Tá passando avião aqui. Só que uma coisa que pouca gente fala, também tem uma outra abordagem em relação ao prazo dos nossos investimentos, que é a abordagem do curto prazo. E o que seria isso, né? Quem faz isso? E já é um tipo de investimento que é um pouco mais comum para grandes investidores, né? Pessoas que têm um patrimônio bastante elevado já e conseguem diversificar um pouco mais sua carteira de investimentos, ou para gestores de fundos. E por que isso acontece, né? O gestor de fundo, ele, na grande maioria dos casos, o fundo de investimento ele tem uma cota diária, que é como se fosse o preço do fundo, né? A cota do fundo é comparável ao preço de uma ação, é mais ou menos a mesma coisa. E aí o gestor, ele é cobrado por essa cota, pelo desempenho dessa cota. Então, além do fato muito importante, é que a remuneração dele está diretamente relacionada com essa cota. Todos os gestores de fundo de investimento, além do salário deles, lá, que eles recebem todos os meses, tem o chamado bônus, que é a remuneração variável do gestor. E esse bônus é sempre relacionado ao desempenho do fundo. O gestor não quer ter nenhuma janela negativa. Ele aceita ter alguns dias negativos, claro, mas ele nunca vai querer fechar um ano no negativo, por exemplo, porque senão o dinheiro que ele vai receber vai ser muito menor. Então, isso é até uma forma de o gestor ter um alinhamento de interesses com o cotista, né, do fundo dele, com o investidor, porque ele vai querer sempre que o fundo vá para cima. Só que qual que é o grande problema disso? Existem oportunidades de investimento que vão dar um grande dinheirão no longo prazo, só que no curto prazo isso vai ter alguma variação negativa, vai ter algum estressezinho, vai ter bastante volatilidade, só que o gestor não quer isso, porque se ele tiver um período longo de cota negativa, né, do fundo dele indo mal, além da remuneração dele ser menor, provavelmente vão ter muitos resgates desse fundo. E aí ele vai estar com um fundo menor e que também faz ele ganhar menos dinheiro. E é por isso que gestores, na sua grande maioria, têm esse pensamento de investimento, por mais que eles queiram pensar no longo prazo, porque a maioria das oportunidades de investimento vai dar dinheiro no longo prazo, eles têm também essa cabeça um pouco mais de curto prazo, de trader, né? Eles querem tentar estar sempre no positivo para que eles tenham uma remuneração melhor. Claro que isso também não é uma regra 100%. Tem alguns gestores que conseguem ter a cabeça mais voltada para o longo prazo e o fundo deles reflete isso, que eles têm um passivo, né? Os cotistas deles são investidores que entendem o perfil do fundo e entendem que vão ter algumas janelas negativas no curto prazo, só que no longo prazo eles acreditam que o gestor é capaz de ganhar dinheiro. Então o gestor se sente um pouco mais confortável para ter janelas curtas negativas e janelas longas muito positivas. Só que isso também... Outro avião, eu moro perto do aeroporto. Só que isso também não é uma exclusividade dos gestores e grandes investidores. Também é possível que o pequeno investidor consiga ter uma parte da carteira dele focada no curto prazo e uma parte mais voltada para o longo prazo. Inclusive, eu faço isso com a minha carteira. Tenho uma parte do meu dinheiro que é mais focado no curto prazo, então são operações principalmente com derivativos, né, com opções, que eu vou explicar mais para frente aqui no canal também. Vai ter vídeo contando um pouquinho sobre o que é, ensinando vocês como fazer. E tem uma outra parte da minha carteira que está mais focada no longo prazo. Então, eu não mexo, todo mês eu vou lá, aporto um pouco mais e deixo quieto. Não fico mexendo, não fico tentando acertar o melhor momento. Simplesmente todo mês eu vou colocando um pouquinho mais
e deixo a parte da carteira de curto prazo para eu tentar acertar alguns movimentos mais curtos e direcionais do mercado. Só que se você estiver começando, né, ou você não tem muito tempo para acompanhar o mercado, ou simplesmente não quer fazer isso, né, quer gastar seu tempo livre com outra coisa, eu não recomendo que você tente fazer essas operações mais curtas. O ideal é que você que está começando invista seu dinheiro sempre pensando no longo prazo, até porque é muito mais fácil que você acerte e ganhe dinheiro com seus investimentos se você deixar eles investidos lá por bastante tempo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar também o sininho para fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível e a gente conseguir também levar a educação financeira para todo mundo. Então é isso aí, até a próxima!